Olá, meus amigos, professor César Bodão na área para mais uma aula sobre conhecimentos pedagógicos para vocês. Falaremos hoje sobre a concepção de educação, a escola tecnicista, tá? A escola tecnicista que dominou o Brasil durante a década de 70, né? Mais precisamente a partir da LDB anterior a essa que nós temos, 9394, a LDB 5692 de 1971. A 5692 de 1971, esta LDB, criou um tipo de educação baseada neste tipo de procedimento pedagógico. O tecnicismo criou o tecnicismo, criou a educação técnica, tá? E o tecnicismo, ele é baseado num expoente da educação até hoje, utilizado por alguns professores até hoje, em algumas situações tem bastante valor, tem o seu valor, mas para a maioria já não serve, tá? Que foi o Skinner com a sua perspectiva behaviorista, comportamentalista, um método de ensino também usado para adestração de animais, ou adestramento de animais. Adestramento, viu, professor? Adestração ficou ruim. Adestramento de animais, tá? Então, nós vamos verificar como se deu esta perspectiva educacional, como é que foi feita essa perspectiva educacional a partir da década de 70. Então, é bom que a gente tenha dito que a educação nova, ela se prolongou antes da década de 70, 60, né, 50. A educação em que o aluno tinha autonomia para ajudar a construir sua própria educação, ele tinha autonomia para demonstrar aquilo que ele tinha aprendido, ele era um ser que era perspicaz, que não só ouvia, mas também compartilhava do conhecimento prévio que ele trazia e etc. Tá? Então, a escola nova, a concepção da escola nova foi uma coisa interessante. Muitos dos pensadores que nós temos da educação atual saíram lá da escola nova, da educação escola novista. Tá? Já, então, a educação, a partir da década de 70 no Brasil, a educação tecnicista, ela era baseada numa perspectiva de educação chamada de estímulo-resposta. Então, como que se dá isso, basicamente? Basicamente serve para adestrar animal, né? Então você pega o cachorro, coloca um cachorro lá que você quer adestrar, você quer que ele faça, atenda aos comandos que você dá, certo? Levantar, virar, tal, né? Morrer, dar a patinha, fingir de morto, tal. Morrer não, fingir de morto, né? Então, você precisa fazer isso. Como é que você faz? Então, o Skinner bolou um método para isso. O que ele faz? Você pega o cachorro, estou falando especificamente do cachorro, pode ser outros animais. Pega o cachorro, aí você deixa ele 3 dias sem comer, ele vai ficar meio torto lá, chega meio torto. Aí você fala, senta aí, Totó! Dá esse comando para ele. Ele vai sentar? Não. Aí você faz ele sentar de uma maneira. Vários métodos são usados, o choque, bater, os métodos sem dor, com dor. Bom, aí, depois que ele sentou, você dá uma recompensa para ele, tá? Então, é um estímulo para que ele te dê uma resposta. A recompensa é o estímulo para que dê uma resposta, que é sentar, certo? E você repete este processo várias e várias e várias vezes, até que vai chegar uma hora que ele vai sentir necessidade de comer, vai lembrar do estímulo físico também, o estímulo da comida, o estímulo físico, e vai cumprir aquela ordem que é sentar, baseado no estímulo-resposta, tá? Então, se você for pegar, por exemplo, hoje, um jogador de futebol, ele precisa fazer vários exercícios repetitivos para que ele tenha uma resposta dentro do esporte que ele está praticando. Futebol, o cara precisa aprender a cobrar falta. O que ele faz? Treina, 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 falta, treina, falta, treina, falta, treina, falta, repete, 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 repete. Chega na hora do jogo, ele vai tentar colocar em prática aquilo que ele treinou. Tá? Estímulo-resposta, ok? Bom, então vamos lá. Quem foi o maior expoente, então, deste método educacional foi o Skinner. Ó. Skinner foi o expoente principal, então não esqueçam esse nome, Skinner. Tá? Tem um colega meu que fala assim, são 2 salgadinhos, Skinners e Fandangos. Né? Não, Skinner, não é Skinny, Skinner. Foi o expoente principal dessa corrente psicológica. Veja, oriunda da psicologia. As maiores correntes relacionadas à educação são oriundas da psicologia. Também conhecida como behaviorista. Behavior, comportamento. Então, é comportamentalista, tá? Então, você falou behaviorismo aqui, ó. Você está falando da teoria comportamentalista, tá?
comportamentalista, ok? Nesse método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos. Presta atenção, ó. Depositário passivo dos conhecimentos. Já muda em relação à escola nova, em que o aluno era ativo. Ele participava da construção do seu conhecimento. Ele poderia usar os conhecimentos prévios que ele tinha aqui. Não. Ele é um depositário passivo. Ele só ouve, assimila e repete aquilo que foi assimilado para que ele dê uma resposta depois. Certo? Então, como é que se dava isso na escola na década de 70? Você queria aprender alguma coisa, certo? Então, o que é que você fazia? Você pegava e, vamos supor que a língua portuguesa, você não precisava saber necessariamente o que era sílaba tônica, mas você colocava lá, a professora colocava no quadro, sílaba tônica é aquela mais forte. Sílaba tônica é aquela mais forte. Sílaba tônica é a mais forte. Aí você ficava lá, sílaba tônica é a mais forte. Sílaba tônica é a mais forte. O que é sílaba tônica? É a mais forte. O que é sílaba tônica? Tá? Aí você ficava repetindo, repetindo, repetindo. Aí na prova vinha uma pergunta. O que é sílaba tônica? Você colocava, é a mais forte. Ponto. Estímulo para dar uma resposta. Tá? Era isso que acontecia. Isso você sabia, né? Você era depositário de um conteúdo, mas necessariamente não sabia o que fazer com ele, tá? Não necessariamente. Às vezes sim e às vezes não, tá? Então, ó, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações, tá certo? Então aí vem o A da abelha, o B da barriga, o F da faca, da fada ou da foca, o N do navio, o M do macaco. Lembra da cartilha Caminho Suave? Perfeita, caía como uma luva para este tipo de educação baseado no estímulo-resposta, tá? Bom, a tendência liberal tecnicista é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Os procedimentos e técnicas preparam para a transmissão e recepção da informação. A aprendizagem é baseada no desempenho, aprender fazendo, aprender repetindo, tá? Então, vejam bem, no estímulo-resposta, o aluno é passivo, ele é depositário de conhecimento. Só que diferente lá do ensino tradicional, em que o aluno era depositário, mas não precisava ficar repetindo, ele tinha que ver o ponto, ler o ponto, copiar e dar uma resposta através da prova. Aqui não, aqui ele tem que repetir, ele tem que aprender fazendo, tá? Então, por que isso chama educação tecnicista? Porque ela era baseada na técnica. E por que no Brasil na década de 70? Porque no Brasil na década de 70 os militares queriam que o Brasil crescesse. E para crescer era preciso trabalhadores. E não há faculdade para toda essa gama de trabalhadores. Então o que eles criaram? Eles criaram cursos profissionalizantes. Então aí criaram o que a gente chama de escola dualista. Então, por exemplo, se você ia numa escola e queria fazer o propedêutico, porque naquela época era o propedêutico que preparava com todas as disciplinas necessárias para que você fizesse o vestibular e ingressasse numa escola na faculdade, correto? Então, se você quisesse fazer o propedêutico, você teria que ir numa escola, ficar cedo, porque era uma sala de propedêutico. Mas, se você não conseguisse o propedêutico, você não ficaria sem estudar. Porque você iria numa das várias salas de aula com educação tecnicista, educação tecnológica, educação para o trabalho. Tá? Então você podia fazer tarefas do lar, auxiliar de escritório, você podia fazer magistério para ser professor em nível técnico, você poderia fazer auxiliar de conhecimento, auxiliar de serviços gerais, você podia fazer, que mais? Contabilidade, administração, tudo com curso técnico. E mais, o cara que terminava o curso técnico, ele ganhava uma carteirinha para exercer o seu trabalho como se ele tivesse feito a faculdade. Tinha o mesmo valor. Então, muita gente se criou em muita gente a sensação de que não era necessário fazer a faculdade. Então, vejam bem, a maior parte das pessoas, porque a maior parte dos cursos eram técnicos, a maior parte das pessoas iam para o curso técnicos, que não podiam pagar. Quem podia pagar ia para uma escola particular em que só havia
cursos propedêuticos. Então, o rico que podia pagar era direcionado para a faculdade. O povão para ser trabalho técnico. Tá? Beleza? Então, essa era a função do ensino técnico. Bom, como que é o professor no tecnicismo? O professor é o técnico responsável pela eficiência do ensino. A tendência progressista libertadora dá ênfase ao não formal. A libertadora dá ênfase ao não formal. Só que essa não. A tecnicista é baseada no estímulo-resposta. Tá? Estímulo-resposta. Eu falo para você, olha, tá vendo isso aqui? Você aperta assim e aperta assim. Tá? Aí você fica repetindo assim, 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 sim, 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 sim. Tá? Agora vou fazer uma prova. Como é que aperta? Você vai lá e fala assim e assim. Entendeu? Você sabe como é que funciona? Não. Você foi treinado através de um estímulo que te deram para fazer aquele tipo de procedimento. Você não tem a noção global da coisa. Você não precisa saber quantas pessoas morreram, não morreram, trabalharam, não trabalharam, ficaram doentes, não ficaram doentes para aquilo fazer. Isso não é problema seu. A sua parte, dentro do tecnicismo, dentro da tendência tecnicismo, é fazer o que lhe foi proposto através de um professor, um técnico que sabe mais do que você. Tá? Beleza? É nesta perspectiva que este trabalho funcionaria. É nessa perspectiva que esta tendência pedagógica funciona. Ok? Bom, o que mais? O professor nessa pedagogia não é visto como enciclopédia e nem como orientador, como lá na escola tradicional. Isso é lá da escola tradicional. Vejam a diferença. Aqui o professor não é aquele que sabe tudo, tá? Mas como um instrutor de máquina. O professor é um instrutor. O professor tem que ter o conhecimento suficiente para treinar você para determinados projetos, ok? Então é como se ele fosse de fato um técnico. Diferente de lá da escola tradicional em que o professor era o conhecedor. Ele detinha o conhecimento básico e passava esse conhecimento para um aluno tábula rasa, um aluno folha em branco, imprimia no aluno um conhecimento que ele não tinha. Já aqui, não. Aqui, o professor é um instrutor, é como se fosse um técnico. Ele treina ou adestra, tá vendo? Adestra, porque era para animal. O aluno a realizar com êxito uma tarefa qualquer. Certo? Então vamos lá. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Aí o aluno, ba, be, bi, bo, bu, bão. Repete, 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 repete. Depois, bala. Qual é a primeira sílaba? Ba. Por quê? Ba, be, bi. Entendeu? Esse método, ele funciona. Não é que ele não funcione, ele funciona. Mas ele cria um tipo de aluno, não necessariamente que vai entender todas as perspectivas do texto que ele está escrevendo. Ele vai entender como a escrita funciona, as técnicas de como a escrita funciona, mas não necessariamente como essa escrita vai ser importante para desenvolver outras habilidades de interpretação, leitura de mundo, etc. Por isso que esse método ele deixou de ser utilizado como perspectiva de ensino. Isso não só, estou dando um exemplo da alfabetização, mas não só na alfabetização, em outras perspectivas também, tá? O que mais? A visão tecnicista é a rápida profissionalização da mão de obra a partir do treinamento do aluno. Não questiona. O aluno, na verdade, se vê sozinho diante de um texto que deverá seguir com perguntas e respostas, manual. Então ele vai pegar um manual, ele é como se fosse, o ensino para ele é um manual, e o manual tem que ser seguido, tem que ser treinado, repetido várias vezes, para que o aluno possa entender o que o professor está querendo lhe passar de informação. Ok? Então, quando nós falamos de educação tecnicista, nós estamos falando de uma educação baseada em treinamento, tá? Aperfeiçoamento. Moldar um cidadão ou adestrar uma pessoa para que ela realize determinada tarefa. É desta perspectiva, é nessa perspectiva que atua, que existe o estímulo-resposta.
tá? Que existe o tecnicismo. Lembrando, se você for relacionar o tecnicismo ao Brasil, você tem que relacioná-la ou relacioná-lo, né? O tecnicismo relacioná-lo à LDB 5692 de 1971. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super concurso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui! Clique lá.